Fala galera, Saur da Bahia, como vocês estão? Vamos voltando aqui então a resolver muitas questões. Nós vamos começar agora a resolver questões acerca de um dos assuntos mais importantes do Constitucional, se não o mais importante a título de prova, que são os direitos individuais, esse mesmo, o famoso artigo 5º da nossa Constituição. Sabemos que esse assunto é extremamente recorrente nas provas, não temos como negar essa situação, são muitas e muitas questões sobre direitos individuais, então nós vamos estar resolvendo o máximo de questões possíveis, colocando aquelas observações que vocês precisam, até para que você não venha ser pego de surpresa em nenhuma questão, beleza? Lembrando aí que essa parte, ela envolve doutrina, envolve muita jurisprudência e, acima de tudo, envolve a literalidade do texto. Devido ao fato de termos uma parte muito prolixa, afinal são 78 incisos e 4 parágrafos, a leitura do texto aqui vai ser algo necessário, imprescindível e obrigatório aí no estudo de vocês. Então, sem maiores delongas, vamos aqui resolver questões acerca desse assunto. Vamos nessa. Muito bem. Primeira questão. Policiais têm a prerrogativa de adentrar... Vou só sair aqui um pouquinho. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. E aí, claro que a questão está errada. Essa questão ela fala sobre um assunto muito cobrado em prova, que é a questão da inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Beleza? E o texto por si só, ele já tem uma importância para nós a título de prova surreal. Quer ver? O texto fala assim, olha, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, a primeira coisa que nós falamos acerca da entrada e que nós precisamos observar é o seguinte. Essa entrada na casa, ela vai ser com o consentimento ou ela vai ser sem consentimento. E se for sem o consentimento, nós vamos ter que especificar um pouco mais. Sem conhecimento durante o dia ou sem consentimento durante a noite. Entenda. Casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador. Sem o consentimento, a regra é que você não possa entrar. Então, se o morador está consentindo, vamos colocar aqui, é possível a entrada em qualquer hora e circunstância. Beleza? Então, se o morador está consentindo, eu entro a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se ele consentiu, ok. Agora, sem o consentimento, a coisa tem que ser um pouco mais detalhada. Por quê? De acordo com a Constituição, sem consentimento durante o dia, eu posso entrar em 4 casos. Vamos relembrar? Eu posso entrar em caso de flagrante, desastre, prestação de socorro e por ordem judicial. Agora, sem o consentimento durante a noite, eu só posso entrar em 3 casos, de acordo com a Constituição. São eles: flagrante, desastre e prestação de socorro. Beleza? Então, pessoal, eu não posso jamais, mesmo que tenha uma jurisprudência
me apartar da regra. Então, em regra, eu não posso entrar sem o consentimento durante a noite para cumprir uma ordem judicial. Sem consentimento para que eu possa cumprir uma ordem judicial, a Constituição condiciona que seja durante o dia. Essa é a regra. Porém, eu quero que você coloque uma observação aqui embaixo. Vamos lá, para ficar tudo completinho. Segundo o STF, diante de situações excepcionais, é possível entrar durante a noite, sem o consentimento, para cumprir uma ordem judicial. Agora percebam, a regra não mudou. A regra continua a mesma. Sem consentimento para a ordem judicial somente durante o dia. Porém, como nenhum direito fundamental absoluto, o Supremo entende que diante de casos excepcionais é possível sim entrar durante a noite. Último detalhe para fechar essa questão. Lembrando que a Constituição fala de entrada, ela não fala de permanência. Então, desde que você entre da forma apropriada, no horário apropriado, você pode permanecer sem nenhum problema ali naquela casa. Mas a questão, ela está errada, como nós mencionamos. Segunda questão. Vamos lá. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. A questão está correta, né? E por incrível que pareça, pessoal, esse texto é fácil, mas ele é muito recorrente em prova. A Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É aquela questão, você pode falar o que você quiser, mas nós não vamos permitir a figura do Mr. M. Ou seja, quer falar, então coloca o seu rosto, assume a autoria do que você fala. Por quê? A nossa Constituição, logo no inciso abaixo, ela fala, olha, é garantido o direito de resposta proporcional ao agravo, além das indenizações por dano material, moral e à imagem. Beleza? Então, questão está correta, questão tranquila. Lembrando, questão fácil, nós não vamos ficar perdendo tempo. Vamos resolver e partir para outra situação, né? Próxima questão. Vou sair um pouquinho aqui de novo, para não ter problema. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeito à responsabilização. Questão está errada. Por quê? Ele falou Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, mas espera aí. Quando você pega o artigo 5º, parágrafo 3º, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação com um quórum de 3/5, equivalem-se às emendas constitucionais. Então eu quero que você entenda, e essa questão é muito cobrada em prova, por isso sempre eu gosto de já fixar uma base para você não ter problema. Eu quero que você lembre o seguinte, não é qualquer tipo de tratado internacional hoje que tem nível de Constituição. Não é qualquer tratado internacional que tem nível de emenda. E a linha que separa um nível de tratado do outro é uma linha muito tênue. Por isso que sempre eu gosto de explicar isso para o meu aluno. Quer ver? Olha que interessante isso aqui para você não ter problema na hora da prova. Você vai lembrar o seguinte, presta atenção. Se o meu tratado internacional falar sobre direitos humanos, TIDH, e for aprovado na forma de uma emenda, ele tem força de Constituição ou nada impede eu colocar em prova que ele tenha força de emenda, né? Esse aqui é o caso que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então não esqueça, se o meu tratado internacional falar de direitos humanos e for aprovado na forma de uma emenda, ou seja,
Cada casa do Congresso é um procedimento bicameral. Em cada casa, 2 turnos e em cada turno um quórum de 3/5. Então ele vai ter força de emenda. Agora, se o meu tratado internacional, assim como o de cima, também falar de direitos humanos, porém não for aprovado na forma de uma emenda ou tenha sido aprovado antes da emenda constitucional número 45 de 2004. Então veja, tanto de cima quanto de baixo são tratados de direitos humanos. A diferença é a forma como foram aprovados, beleza? Por que especificamente a emenda 45? Foi a emenda 45 de 2004, a famosa reforma do judiciário, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º. Então, se ele for aprovado desse jeito aqui, ele passa a ter força de uma norma supralegal. Agora, entende o último detalhe. Se o meu tratado internacional ele não falar de direitos humanos, eu sempre coloco isso aqui para o meu aluno, ó. Não interessa a forma de aprovação. Pessoal, se o tratado não falar de direitos humanos, ele pode ser aprovado na forma de uma emenda, que eu não tô nem aí, porque na hora vai fazer com que ele tenha força de lei ordinária, ou nada impede ele colocar em prova força de norma infraconstitucional. Beleza? Então estão vendo? A linha que separa um do outro é uma linha muito pequena. Por isso você tem que ficar sempre muito atento, caso contrário você vai errar a questão. Beleza? Então muito cuidado com isso aí. Lembrando que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, norma supralegal é aquela que está abaixo da Constituição e está acima das demais leis do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, se porventura entra em conflito a Constituição e a supralegal, indubitavelmente a Constituição prevalece. Todavia, se o conflito for entre uma supralegal e qualquer outra lei, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto, o que for, quem prevalece é a supralegal, uma vez que ela é o meio termo entre a Constituição e as demais leis. Foi justamente por conta dessa norma supralegal que hoje nós não temos prisão por depositar infiel no Brasil, né? Você depois dê uma olhadinha lá na súmula vinculante 25 para visualizar essa situação. Então, questão tá errada, vamos para a próxima. Próxima questão, vou sair aqui um pouquinho de novo. Vamos lá. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Opa, vamos lá. Questão está errada. Errada porque, de fato, a nossa Constituição, ela fala um pouco sobre essa questão de prisão e um pouco sobre o procedimento. Quer ver? A nossa Constituição fala assim, ó, em tempos de paz, e excetuando as transgressões penais militares. Então, ó, em tempos de paz, porque em períodos de anormalidade as coisas mudam. Por exemplo, hoje, tempos de paz, somente a autoridade judicial é que pode mandar prender. Agora, por exemplo, durante um estado de sítio, durante um estado de defesa, autoridades administrativas podem mandar prender. A Constituição fala. Então, por isso ele falou, em tempo de paz e tirando as transgressões militares, porque o militar, ele tem um regime jurídico muito mais severo do que o dos civis. Então, lembra o seguinte, quer ver, ó? Vamos aqui seguir um raciocínio, ó. Hipóteses constitucionais de prisão. Então, pessoal, em tempos de paz e excetuando as transgressões penais militares, eu tenho duas formas de prender, de acordo com o artigo 5º. O cara pode ser preso por flagrante ou
por ordem judicial, escrita e fundamentada. Beleza? Então, ó, em tempos de paz e tirando as transgressões militares, o cara é preso ou por flagrante ou por ordem judicial. Entenda. Ele não vai lhe perguntar em uma prova de constitucional, eu estou lhe assegurando o que é um flagrante. Quem fala o que é flagrante é o artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, para nós, o flagrante aqui vai ser o quê? Pegar com a mão na massa. Beleza? Agora, se você quiser saber bonitinho o que é um flagrante, vá lá nesse artigo. Ele fala, olha, considera-se flagrante quando o indivíduo está cometendo o crime ou logo após cometê-lo, ainda no local do delito. Quando ele está sendo perseguido pelo crime que ele cometeu, ou quando ele está próximo ao local do crime com algum objeto que você possa deduzir ser ele o autor daquele delito. É o flagrante próprio, impróprio e presumido. Agora, se não tiver flagrante, meu amigo, a única outra forma de prender em tempo de paz é por ordem judicial, escrita e fundamentada. Aí ele vai colocar que Ministério Público manda prender, que delegado manda prender, que CPI manda prender. Não! É uma matéria sob reserva jurisdicional. Eu preciso de ordem judicial. Ponto. Agora, prendi o cara, o que eu faço? Quando você quer saber perfeitamente o procedimento, você tem que ir no Código de Processo Penal. É lá que resolve isso. Mas eu quero colocar um procedimento aqui que você vai levar para uma prova de constitucional. Beleza? Que é esse aqui, ó. Prendi a pessoa, o que eu vou fazer? Vamos lá. Procedimento que nós vamos levar para uma prova de constitucional, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer para uma prova de constitucional. Aviso ao juiz. Beleza? O aviso ao juiz, pessoal, a Constituição não dá prazo. Então a questão fica errada. Ele falou 24 horas. Ela fala que tem que ser avisado ao juiz, mas ela não dá prazo. Agora, o aviso ao juiz aqui é para cumprir uma dupla finalidade. Relaxar a prisão ilegal e fazer o aviso sobre a fiança. A nossa Constituição fala que ninguém será preso ou ficará mantido na prisão quando a lei admite liberdade provisória com ou sem fiança. E a Constituição fala que o juiz relaxará imediatamente a prisão ilegal. Então, quando no direito constitucional nós falamos que tem que ser feito esse aviso ao juiz, é para que se cumpra essa dupla finalidade. Além do aviso ao juiz, devemos avisar a pessoa da família ou alguém indicado pelo preso. Então, esse é o procedimento, pessoal, mais uma vez eu reitero, que nós vamos levar em consideração para uma prova de constitucional. De novo, se você quiser saber o procedimento perfeito, quem fala é o processo penal. Agora, esse aqui é o que nós vamos levar à baila para uma prova de constitucional. Mas a questão está errada, como eu mencionei, porque a Constituição não fala prazo. Beleza? Próxima questão, quinta questão. Vamos lá, sai aqui um pouquinho. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja por escrito. Questão está correta. Agora vem aqui comigo. Quando nós falamos, pessoal, sobre o uso de algemas, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o uso de algemas ele acaba sendo excepcional. E quem nos informa isso é a própria súmula vinculante 11. A súmula vinculante 11 é que fala que o uso de algemas no Brasil é excepcional. Então eu só posso usar algema, de acordo com essa súmula, em caso de resistência, em caso de risco de fuga ou risco à integridade
do preso ou de outrem. Beleza? Lembrando, isso vai ter que ser justificado por escrito, né? A autoridade que prender, se não observar esses detalhes, a prisão vai ser relaxada e a autoridade ainda vai poder responder civil, penal e administrativamente pelo uso indevido de algemas. Quem fala isso? A súmula vinculante 11. Portanto, a questão 5 está correta. Próxima. Sexta questão. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ainda que essa utilização não acarrete danos. Não, ele colocou aqui, não acarrete danos. Por isso a questão está errada. Está errada por quê? Isso aqui nós chamamos no direito constitucional, pessoal, sabe que vocês têm uma noção? Nós chamamos isso aqui de requisição, beleza? Qual o motivo de uma requisição? É o iminente perigo público. A Constituição vai falar lá no artigo 5º, inciso 25, que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário uma indenização ulterior se houver dano. Então, o motivo pelo qual você pode ser requisitado é o iminente perigo público. Agora, no caso da requisição, vai ter indenização? Pode ter indenização. Só que o que você tem que lembrar é que a indenização aqui, ela sempre vai ser ulterior. Ou seja, eu só pago após cessar o perigo público. Só que eu só pago se houver dano. Então perceba que existe uma condição para o pagamento, se houver o dano. Beleza? Então a questão está errada porque ele falou ainda que essa utilização não acarrete danos. Próxima. Aí, ó, agora nós já vimos uma questão dessa, então fica fácil resolver. Ó, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso nos termos da Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí, olha que questão boa. Ó, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Opa, é o primeiro detalhe que eu preciso, é que seja sobre direitos humanos. Que forem aprovados em cada caso do Congresso nos termos da Constituição. Quando eu coloco nos termos da Constituição, o que eu quero falar para você, gente? O resto está tudo certo. Então, se o meu tratado internacional fala de direitos humanos e é aprovado em cada casa do Congresso nos termos da Constituição, que no caso seria a forma da emenda, então, de fato, ele tem força de emenda, ele tem força de Constituição, portanto, a questão está correta. Próxima. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento veda que obrigações de reparação de danos seja estendida aos sucessores do condenado. E aí? Ele falou aqui que o ordenamento jurídico o quê? Veda. Ele falou que o ordenamento jurídico veda que a obrigação seja estendida aos sucessores? Vamos ver o que a Constituição fala? Vamos relembrar, ela fala assim: a pena não passará da pessoa do condenado, porém, a reparação de danos e a devolução dos bens adquiridos legalmente serão estendidas contra os sucessores até o valor do patrimônio que foi transferido, ou seja, até o valor da herança que foi deixada pelo morto. Então, ele não veda, ele limita, porque eu só vou poder estender até o valor do patrimônio que foi transferido. Então, eu não vedei, eu limitei. Se eu falasse limita, tudo bem. Agora, vedar, não. Portanto, a questão está errada, bebê. Próxima, vamos nessa. Em regra, indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Perfeito. Né? E a questão está linda, porque ele falou o quê, ó? Ele falou em regra.
A Constituição fala que o civilmente identificado não passará por identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Significa o seguinte: se você for preso e estiver civilmente identificado, portando um RG, uma CNH, significa que você está civilmente identificado, então você não pode ser submetido à identificação criminal, que é um processo um tanto quanto constrangedor, né? Tocar piano, que eles falam, aquela situação toda. Agora a Constituição fala, salvo nos casos previstos por lei. Por exemplo, o delegado está suspeitando que seu documento é falso. Você é reincidente em crime de falsificação. Então, nesses casos, mesmo estando civilmente identificado, você pode ser submetido à identificação criminal. Então, a questão está totalmente perfeita porque ele deixou bem claro, ó, em regra. Em regra, tudo bem. Agora, se ele falasse nunca, jamais, em nenhuma hipótese, aí a questão ficaria errada, porque em algumas situações a lei permite tal conduta. Vamos resolver mais uma questão desse bloco? Vamos lá. Próxima questão desse bloco aqui. 10. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição de 88. Lindo, beleza. Que assegura a livre manifestação do pensamento, ok. Aí ele continua. E protege protege o anonimato. Errado. De fato, eu sei que é livre a manifestação do pensamento, porém eu vedo, eu proíbo, eu não admito o anonimato. Então, questãozinha está errada. Beleza? Dessa forma, então, resolvemos algumas questões aí, já temos muita coisa para digerir, já temos muitos textos para acabar lendo, muita revisão para ser feita, então eu volto depois com mais direitos individuais para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!